Quando você enfrenta sua sombra, algo dentro de você se rompe. Não no sentido de destruição, mas de revelação. É como se a escuridão que você sempre evitou se tornasse um espelho, mostrando não apenas seus medos, vícios e culpas, mas também a fonte secreta da sua verdadeira força. Carl Jung dizia que aquilo que mais rejeitamos em nós guarda a chave para a nossa completude. E aqui está o paradoxo. Enquanto você foge da sombra, permanece frágil. Quando a encara, torna-se inteiro. Muitos passam a vida acreditando que crescer espiritualmente é buscar apenas luz, quando, na verdade, é atravessar as trevas com coragem e se tornar luz consciente. Se você compreende essa verdade, já está à frente da maioria, porque quase todos preferem manter uma máscara social de perfeição, em vez de mergulhar nos recantos do inconsciente coletivo, onde habitam as feridas da psique. Quero que você comente agora uma palavra-chave que selará esse compromisso interno antes de seguirmos. Escreva força oculta nos comentários, porque esse é o nome que damos à energia que nasce quando a sombra é acolhida em vez de rejeitada. Isso será o seu pacto visível com a jornada que estamos prestes a atravessar juntos. Imagine por um instante que tudo aquilo que você julgou errado em si, raiva, inveja, medo, desejo, não é um erro, mas matéria bruta, matéria que a psicologia profunda chama de sombra e que a alquimia espiritual descreve como prima matéria. É exatamente essa massa disforme e incômoda que, ao ser reconhecida, pode se transmutar em ouro da consciência. Pense nisso. Aquilo que você acreditava ser sua fraqueza pode ser justamente o que sustentará sua verdadeira força. Mas por que quase ninguém consegue viver essa verdade? Porque o ego se assusta com o abismo do inconsciente. O ego quer ordem, quer controle, quer certezas. A sombra, por outro lado, é o território dos instintos, dos desejos ocultos, dos arquétipos que o inconsciente coletivo carrega desde os primórdios da humanidade. Jung nos mostrou que enfrentá-la é entrar em contato com o material que, reprimido, explode em sintomas, repetições e escolhas que parecem destino. Você já sentiu que certas situações se repetem como se fossem inevitáveis? Isso é a sombra pedindo para ser vista. Agora feche os olhos por um instante e pergunte-se: qual parte de mim eu mais rejeito? Talvez seja sua vulnerabilidade, sua raiva contida, seu desejo secreto de poder ou até sua vontade de desaparecer do mundo. Essa pergunta simples abre portais internos, porque quando nomeamos algo, já começamos a iluminar. A psicologia junguiana sempre trabalhou com símbolos porque eles são a linguagem natural da psique. Ao nomear sua sombra, você dá a ela forma simbólica e o que ganha forma já pode ser transformado. A alquimia antiga falava do solve et coagula, dissolver e depois recompor. Jung entendeu que esse processo alquímico era também psicológico. Dissolver a máscara do ego, encarar os fragmentos ocultos da psique e então recompor-se em uma nova totalidade. Esse caminho ele chamou de individuação. Não se trata de virar alguém melhor, mas de se tornar quem você sempre foi, inteiro, com luz e trevas em harmonia. Pergunte-se: e se tudo aquilo que você temeu em si fosse exatamente o que falta para sua vida ganhar autenticidade? Veja, o medo não precisa ser negado, a raiva não precisa ser eliminada, o desejo não precisa ser sufocado. Eles precisam ser integrados. O que você mais teme é o que, integrado, se torna a fonte de uma força que você ainda nem conhece. Você pode aplicar isso ainda hoje. Sempre que um sentimento desconfortável surgir, uma irritação, um ciúme, uma insegurança, em vez de reprimi-lo, respire fundo e diga internamente: eu vejo você. Simples assim. Esse pequeno ritual abre espaço para que a energia não se torne sintoma, mas se transforme em consciência. Muitas pessoas relatam mudanças significativas quando começam a dialogar com sua sombra em vez de negá-la.
Lembre-se, a sombra não é seu inimigo. É seu aliado invisível. É o guardião da porta do seu próprio poder. Jung dizia: aquele que olha para fora sonha. Aquele que olha para dentro desperta. Olhar para dentro significa encarar as regiões sombrias da psique, não apenas as luminosas. Não se engane, luz sem sombra é ilusão. Somente a união de ambos gera consciência real. Você já percebeu como nos mitos antigos o herói sempre desce ao submundo antes de conquistar o tesouro? Orfeu, Hércules e Nana, todos tiveram que atravessar a escuridão para encontrar a vida verdadeira. A sombra é o seu submundo interior. Enfrentá-la é seu rito de passagem. Fugir dela é permanecer no raso da existência. A prática que proponho agora é simples, mas pode se tornar profunda. Escolha uma emoção que você costuma rejeitar. Talvez seja sua tristeza, sua raiva, sua sensação de não ser suficiente. Hoje, em vez de lutar contra ela, dê-lhe um lugar. Feche os olhos, imagine essa emoção como uma figura, um personagem, um animal, uma cor, e pergunte: o que você quer me mostrar? Apenas escute. Não tente controlar. Essa prática abre o diálogo com sua sombra. Você pode estranhar no começo, pode até rir da ideia, mas pouco a pouco perceberá que há uma inteligência oculta naquilo que você rejeitava. Esse é o segredo que transforma. Não é sobre apagar partes suas, mas iluminá-las. E quanto mais você faz isso, mais autêntico, inteiro e forte se torna. Perceba que sua verdadeira força nunca esteve naquilo que o mundo aplaude em você, mas naquilo que você teve medo de ser. É ali que repousa a energia bruta da alma. Ao enfrentá-la, você acessa não só poder interior, mas também compaixão. Porque ao reconhecer sua sombra, você entende também a dos outros. E aqui está o paradoxo final. A sombra que você sempre temeu é a mesma que pode curar suas relações, dar propósito à sua vida e revelar sua verdadeira grandeza. Não lute contra ela. Olhe nos olhos dela e permita que o encontro se torne o portal para a força que você sempre buscou. Quando você pensa em força, talvez imagine músculos, disciplina rígida ou resiliência fria diante da vida. Mas essa ideia é incompleta, quase infantil. A força verdadeira não se mede no que você consegue segurar firme, mas no que você é capaz de sustentar dentro de si sem fugir. E sustentar a própria sombra é o ato mais poderoso que alguém pode realizar. Não é sobre resistir ao mundo, é sobre não desmoronar diante do seu próprio abismo. O ser humano comum acredita que ser forte é nunca se abalar. Jung revelou que a força real é justamente permitir-se tremer diante do desconhecido e, ainda assim, não recuar. Você cresceu acreditando que suas partes indesejadas são lixo psicológico. Mas e se eu lhe disser que o que você chamou de fraqueza é, na verdade, seu arsenal secreto? Sua raiva, por exemplo, se integrada, se torna assertividade. Seu medo, quando acolhido, se converte em cautela sábia. Sua inveja, transformada, revela desejos genuínos que você nunca se permitiu assumir. A sombra não é a negação da sua vida, mas a energia não educada que, se ignorada, o domina em silêncio. Mas se integrada, o eleva além do que você pensava ser possível. O curioso é que a maioria prefere continuar acreditando que está no controle. Mas controle é uma ficção criada pelo ego para mascarar a fragilidade. Quando você perde o controle, descobre o quanto estava cego. Só quando a sombra invade, quando ela explode em impulsos, crises ou colapsos emocionais, é que você percebe. Ela nunca esteve adormecida, apenas esperando que você tivesse coragem de escutá-la. Não é o caos que o destrói, é sua tentativa infantil de fingir que ele não existe. Existe um mito muito antigo que fala do herói que guarda um monstro preso em sua caverna. O monstro se alimenta de tudo o que o herói recusa. Um dia, a criatura se torna tão grande que ameaça engoli-lo.
É nesse ponto que ele entende. Lutar contra o monstro é inútil. O único caminho é entrar na caverna e aprender a dialogar com ele. Essa é a imagem perfeita da psicologia profunda de Jung. Sua sombra é esse monstro. Você pode passar a vida tentando prendê-lo. Mas a verdadeira força nasce quando você tem a coragem de entrar e escutar sua voz. Agora, olhe para sua vida. Quantas vezes você sentiu que uma emoção tomou conta de você sem que pudesse impedir? Uma explosão de raiva, um medo irracional, um impulso que parecia não ser seu. Jung nos ensinou que isso acontece porque aquilo que rejeitamos em nós não desaparece, apenas se projeta. É por isso que você vê em outras pessoas aquilo que mais detesta em si mesmo. A sombra aparece não apenas dentro, mas fora, vestida como o outro. Você odeia nela o que não suporta reconhecer em você. Muitos acreditam que evolução espiritual é subir, elevar-se, purificar-se. Mas a grande revolução é perceber que subir não acontece sem descer. Os alquimistas sabiam disso. Para tocar o ouro, é preciso primeiro mergulhar no chumbo. E não há nada mais pesado do que encarar o que você esconde de si mesmo. Quem busca apenas luz se torna frágil. Quem aceita a escuridão se torna inteiro. O caminho da individuação é vertical, mas ele começa no mergulho para baixo, não na fuga para cima. O que você chama de fracasso é, muitas vezes, apenas um convite da sombra. Aquele relacionamento que terminou de forma dolorosa, aquele vício que insiste em se repetir, aquele vazio que parece corroer silenciosamente. Tudo isso não é punição, mas sinal. O que sua psique não conseguiu te mostrar pela razão, ela força a mostrar pela repetição. Sua sombra fala a linguagem do destino. Ela organiza os fatos para que você finalmente perceba o que precisa ser visto. Você não é vítima do acaso. Você é convocado pelo inconsciente. Você pode perceber isso agora mesmo. Pense em uma situação que mais se repete em sua vida. Talvez você sempre atraia pessoas que o rejeitam, ou talvez sempre se sinta desvalorizado, ou talvez nunca consiga concluir o que começa. Essa repetição é a assinatura da sua sombra. Não é azar, é uma mensagem. Enquanto você não escutar, ela continuará aparecendo. A força começa quando você para de se perguntar por que isso sempre acontece comigo e começa a se perguntar o que dentro de mim quer ser visto através disso. Há algo ainda mais perturbador. A sombra é a guardiã do seu maior talento. Parece contraditório, mas observe. Muitas pessoas que se tornam grandes líderes antes eram dominadas pelo medo. Muitos que se tornam mestres em compaixão já foram consumidos pela raiva. Muitos que brilham na criatividade já foram escravos da inveja. O mesmo território que parecia prisão é o portal da libertação. Sua dor e seu dom são gêmeos escondidos no mesmo ventre. Se você escutar com atenção, perceberá que sua sombra não o ameaça. Ela o instrui. Quando você sente ciúmes, ela está dizendo: há algo em você que pede reconhecimento. Quando sente medo, ela avisa: há algo que você não preparou. Quando sente raiva, ela grita: há um limite que foi ultrapassado. Nada disso é inimigo. Tudo é informação. A verdadeira fraqueza está em não decifrar. A verdadeira força está em interpretar. E por que é tão difícil aceitar isso? Porque fomos treinados para acreditar que ser bom é eliminar o que é feio. Fomos condicionados a vestir máscaras sociais de calma, bondade, equilíbrio, mesmo quando estamos em guerra interna. Mas Jung mostrou que essa repressão cria o contrário. Pessoas aparentemente boas que explodem em violência, indivíduos calmos que adoecem em silêncio, religiosos devotos que vivem assombrados por desejos que não podem confessar. A bondade superficial é apenas o avesso de uma sombra negligenciada. Deixe-me perguntar, o que aconteceria se você parasse de se esforçar para parecer forte e começasse a ser honesto sobre o que realmente sente? Esse simples ato de sinceridade consigo mesmo é a abertura do portal. É doloroso,
porque desmonta sua persona social, mas é também libertador, porque pela primeira vez você respira sem máscara. Você descobre que não precisa sustentar perfeição para ser digno, precisa apenas sustentar sua verdade inteira, com luz e trevas. E não confunda, integrar a sombra não é se entregar aos impulsos. Não é justificar sua raiva, sua inveja ou seu medo como desculpa. É o contrário. É assumir responsabilidade. Quando você a reconhece, ela deixa de governar seus atos em segredo. Quando você ignora, ela dirige sua vida sem que você perceba. Integrar é tomar o volante de volta. Não para negar a sombra, mas para escutá-la e decidir conscientemente o caminho. O inconsciente coletivo guarda essas imagens há milênios. É por isso que os mitos são sempre tão semelhantes. O herói desce, encontra o monstro, atravessa o fogo, renasce mais forte. Essa jornada é universal, porque é arquetípica. O que você vive em sua vida íntima é o reflexo de algo que a humanidade inteira já enfrentou. Quando Jung falava em arquétipos, ele estava dizendo: você não está sozinho nesse mergulho. Sua dor é também a dor da humanidade. Seu enfrentamento é também a vitória de todos. Existe uma chave que poucos entendem. Enfrentar a sombra não é um evento único, mas um processo contínuo. Ela não desaparece, porque faz parte de você. A cada fase da vida, novos fragmentos surgem. O que antes era medo pode virar orgulho. O que antes era desejo pode virar vaidade. A sombra muda de forma, porque ela é viva. O trabalho não é matá-la, mas manter o diálogo ativo. Sua força não vem de vencê-la, mas de conviver com ela sem ser dominado. Muitos acreditam que espiritualidade é paz constante, mas a paz que não conhece guerra é ingênua. A paz verdadeira é a de quem atravessou o campo de batalha interno e agora sabe que pode repousar porque nada mais o assusta. É uma paz que tem cicatrizes, não pureza intocada. É a paz de quem já olhou nos olhos da própria escuridão e percebeu que não havia demônio ali, mas apenas partes de si pedindo lugar. A prática que quero deixar aqui é tão simples quanto brutal. Quando surgir algo em você que o assusta, um desejo, um medo, um pensamento inaceitável, escreva. Coloque no papel sem censura. Não edite, não moralize. Depois, leia como se fosse um símbolo, não uma confissão. Pergunte-se: o que isso está me pedindo para ver em mim? Essa escrita não é terapia, é alquimia. É transformar chumbo em ouro através da palavra. Aos poucos, você descobrirá que a sombra não é uma prisão, mas um mapa. Cada emoção reprimida aponta para um território da alma que você ainda não habitou. O medo aponta para sua coragem latente. A raiva aponta para seus limites não honrados. A inveja aponta para seus desejos não assumidos. E cada vez que você segue esse mapa, descobre mais sobre quem realmente é. E aqui está a revelação que poucos suportam. A força que você sempre buscou nunca esteve fora, nem mesmo nas qualidades que você se orgulha. Ela sempre esteve escondida naquilo que você mais temeu em si. A sombra é o cofre onde sua verdadeira potência foi trancada. O que parecia inimigo era apenas guardião. E só quem ousa enfrentar esse guardião merece abrir o cofre. A maior ilusão sobre a sombra é acreditar que ela só se manifesta em momentos de crise ou escuridão. A verdade é que ela também está presente em seus momentos mais luminosos. Disfarçada, quando você sente orgulho excessivo de uma qualidade, ali pode estar escondida uma compensação de algo não reconhecido. O altruísta exagerado pode estar escondendo um egoísmo sufocado. O líder carismático pode estar fugindo de uma fragilidade que jamais assume. Sua sombra não aparece apenas nas quedas, mas também nos ápices, sempre exigindo equilíbrio. Você acredita que conhece seus desejos, mas a maior parte deles foi fabricada por condicionamentos. O que chamamos de vontade, muitas vezes é apenas adaptação às expectativas externas. Jung mostrou que a sombra carrega o desejo autêntico, bruto,
que você reprimiu para se encaixar. O problema é que, quando ignorado, esse desejo ressurge em formas distorcidas, compulsões, vícios, sabotagens. O desejo reprimido se vinga. A verdadeira força está em reconhecer o que você quer de fato, sem medo de não ser aceito. Não é o lado feio que mais ameaça, mas o lado brilhante que você tem medo de assumir. Jung dizia: não é da escuridão que o homem mais teme, mas da sua própria luz. Muitos têm medo de brilhar, porque sabem que brilhar implica responsabilidade. A sombra não é só dor e falha, é também grandeza recusada. Aquilo que você admira em outros é muitas vezes um reflexo da sua luz escondida. Você se assusta não apenas com seu abismo, mas também com sua altura. Pense nisso. Você pode estar vivendo uma versão reduzida da sua vida, não porque lhe faltam oportunidades, mas porque você teme encarnar seu verdadeiro potencial. Ser pequeno é confortável, ninguém exige muito, mas sua sombra continua sussurrando: você nasceu para mais. Essa voz é inquietante porque obriga a abandonar desculpas. A verdadeira força não é só suportar fraquezas, mas suportar a grandeza de ser quem você realmente é. O mais desconfortável é perceber que sua sombra conhece você melhor do que seu ego. Enquanto você se conta histórias sobre quem é, ela o observa em silêncio, acumulando provas do contrário. Ela sabe quando você mente para si mesmo, quando faz escolhas por medo, quando diz sim, querendo dizer não. A sombra é como um diário secreto escrito no inconsciente. Ignorá-la é viver sem ler a própria história. Enfrentá-la é finalmente decifrar as páginas escondidas da sua vida. Você já percebeu como certas pessoas provocam em você reações intensas sem motivo aparente? Um simples olhar, um gesto, e você já sente raiva ou fascínio. Isso não é sobre elas, é sobre você. São gatilhos projetivos da sua sombra. O que você não suporta ver nelas é o que você ainda não aceitou em si. O que você idolatra nelas é o que você ainda não ousou reivindicar como seu. O outro é sempre espelho, e a sombra usa esse reflexo para chamar sua atenção. É por isso que os relacionamentos são o maior laboratório da sombra. Parceiros, amigos, colegas de trabalho, todos carregam pedaços de você que você se recusa a ver. A raiva que sente do outro é raiva de si. O desprezo que tem pelo outro é desprezo de si. E a paixão que parece irresistível é também um reencontro com partes suas esquecidas. A vida em relação é a arena onde sua sombra se apresenta com mais clareza, porque ela sempre se manifesta na troca. Agora, entenda algo que vai contra tudo o que você imaginou. O caminho da individuação não é sobre eliminar contradições, mas sobre abraçá-las. Você não precisa ser apenas forte ou apenas vulnerável. Você pode ser ambos. Não precisa ser apenas espiritual ou apenas terreno. Você pode ser ambos. Sua sombra revela que a totalidade humana não é coerência perfeita, mas tensão viva entre opostos. A força está em sustentar paradoxos, não em dissolvê-los. Você aprendeu a vida inteira a lutar contra o negativo, mas na psicologia profunda não existe negativo, existe energia. O medo é energia, a raiva é energia, o desejo é energia. Quando você os rotula como ruins, você se torna escravo. Quando os vê como forças, você aprende a direcionar. O medo pode se tornar prudência. A raiva pode se tornar ação justa. O desejo pode se tornar criação. A energia não some, ela se transmuta. Esse é o núcleo da alquimia psíquica. Olhe para os sonhos que você tem à noite. Neles, a sombra se manifesta sem censura. Personagens sombrios, perseguições, situações absurdas. Tudo é linguagem simbólica. Jung dizia que o inconsciente fala através de imagens. Seus sonhos são o palco onde sua sombra encena as verdades que você se recusa a ver acordado. O que você chama de pesadelo é, na verdade, uma mensagem cifrada. Ignorar é se perder.
Interpretar é se libertar. E veja como isso é revolucionário. Você não precisa esperar crises para conhecer sua sombra. Ela já se apresenta diariamente em sonhos, lapsos, reações automáticas. Está em pequenas coisas, na irritação desproporcional, na risada fora de hora, na compulsão silenciosa. Cada detalhe da sua vida cotidiana é pista, mas você só vê se parar de acreditar que sua consciência sabe tudo. O ego é apenas a ponta do iceberg. O inconsciente é o oceano que o sustenta. Não se engane achando que espiritualidade é fugir desse oceano. Os mestres antigos sabiam que o divino habita também no sombrio. O Tao ensina que o Yin e o Yang se contêm. O hermetismo afirma que o que está em cima é como o que está embaixo. Jung uniu essa sabedoria ao afirmar que não existe ascensão sem descida. Negar a sombra é negar metade de Deus em você. O sagrado não é apenas luz, é luz que sabe abraçar a escuridão. O erro mais comum é achar que integrar a sombra significa resolvê-la para sempre. Não, integrar é dançar com ela continuamente. Hoje você reconhece uma raiva, amanhã surge um novo medo, depois uma vaidade. A psique é viva, mutável, e a sombra se transforma junto. O trabalho nunca acaba porque a vida nunca acaba de lhe mostrar novas camadas. A força não está em terminar o processo, mas em sustentar o processo indefinidamente. O que você mais teme se tornar é exatamente o que precisa aceitar que já existe em você. Você não precisa agir conforme isso, mas precisa reconhecer que está lá. A pessoa que você julga incapaz de maldade é apenas alguém que ainda não admitiu a própria escuridão. Todos somos capazes de tudo. A diferença é que quem reconhece não se torna refém. Quem nega, cedo ou tarde, é tomado pelo que tentou esconder. É por isso que muitas pessoas aparentemente bondosas acabam em colapsos inesperados. A máscara não aguenta para sempre. O inconsciente cobra sua dívida. E quando cobra, cobra com juros. Quanto mais você reprime, mais violento é o retorno. É melhor encarar cedo, quando a sombra ainda é um sussurro, do que esperar que ela grite. Ignorar é acumular. Escutar é liberar. Você pode testar isso hoje mesmo. Escolha alguém que você não suporta. Pergunte-se: o que essa pessoa mostra de mim que eu não quero ver? Se a resposta vier, você já terá encontrado um pedaço da sua sombra. Depois, escolha alguém que você idolatra. Pergunte: o que essa pessoa mostra de mim que eu ainda não tive coragem de assumir? Eis outro pedaço. A sombra é revelada tanto na rejeição quanto na admiração. A grande ironia é que a vida nunca escondeu nada de você. Foi você quem se escondeu de si mesmo. Cada vez que culpou o destino, cada vez que julgou o outro, cada vez que acreditou que era só azar, era sua sombra atuando. Ela nunca trabalhou contra você. Sempre trabalhou para você ver, mas você estava ocupado demais tentando parecer normal. E quando finalmente você aceita encarar, percebe algo desconcertante. Não há nada para temer. A sombra não morde, não destrói, não devora. Ela apenas revela. E o que revela, liberta. O medo que você tinha dela era apenas reflexo da resistência do ego em perder o controle. Quando o controle cai, sobra apenas realidade. E a realidade, mesmo dura, sempre é mais leve do que a ilusão. Por isso, a verdadeira força não está em ser perfeito, mas em ser inteiro. Inteiro significa luz e trevas, amor e raiva, coragem e medo. Não é uma simetria harmônica, mas uma tensão criativa que mantém você vivo. E é justamente essa tensão que o transforma em humano real. O que você evitava era o que, no fundo, o tornava mais humano. Hoje você encarou o espelho secreto da psique, onde a escuridão não era inimiga, mas portadora da sua centelha mais indomável. Ao enfrentar sua própria sombra, descobriu que aquilo que mais temia era, na verdade, a fonte da sua verdadeira força. Não há retorno desse ponto. Algo foi liberado. Uma chave foi girada dentro do inconsciente
E agora a sua alma respira com outra densidade, outro ritmo, outra verdade. E ainda há uma última revelação, um presente que só se abre para aqueles que ousaram atravessar o umbral. Escreva agora nos comentários, como quem sela um pacto interior. Eu caminho com minha sombra e desperto minha força interior. Essa é a senha simbólica que revela que você ouviu o chamado e não mais foge daquilo que sempre esteve dentro de si. Se essa mensagem ressoou como o eco de um arquétipo antigo, então talvez você faça parte dos poucos que sentem o pulsar do self, chamando em meio ao ruído do mundo moderno. Inscreva-se e permaneça neste campo arquetípico vivo, um círculo de busca, despertar e individuação. Aqui não oferecemos respostas prontas, mas chaves esquecidas que abrem portais no seu próprio inconsciente. Que a sombra que você acolheu hoje se transforme em guardiã do seu destino, conduzindo você pela estrada invisível até o coração incandescente do self.